Olá, meus ilustres e queridos alunos. Estamos aqui firmes, fortes, com muita fé, com muito foco para vencer esse momento. Quem diria, hein? Morrendo de saudade. 3 semanas já vivendo essas emoções que o corona nos trouxe de uma forma tão imprevista, não é? Mas vão que vão. Avante, porque vai dar certo. Então, inicio essa terceira semana remota com o tema da seleção. E aí agora que entra o que a gente chama de funil. Um monte de gente eu seleciono e vão ver quem fica, né? Um momento de grandes emoções, onde o coração bate apertado. E que é a vida, né? A vida é muito assim, sempre, todo dia, todo momento, a gente passando por processos de seleção. E nós aprendemos na semana passada todos os fundamentos, todas as características do recrutamento, que eu disse para vocês que era diferente de seleção. E aí o recrutamento ele é feito a partir da necessidade de substituição ou de expansão. E aí, Molica, que foto romântica é essa, né? Eu tô romântica, tô apaixonada aí. Porque o recrutamento, ele é um momento do chamamento, ele é um momento da atração, que a gente vai ver se eu quero a empresa, se a empresa me quer. É o momento do namoro, né? E quanto mais bacana eu for, quanto mais legal eu vou, mais gente interessado eu terei, né? Então é uma brincadeira, né? Mas o processo realmente ele funciona dessa forma, né? Vamos ver se os dois vão topar, se vai rolar uma química, né? Dentro desse processo. E aí eu disse para vocês que eu só começo um processo de recrutamento e seleção a partir da requisição de pessoal autorizado, não é isso? Tinha até que assinar lá a autorização. Então, se foi autorizado, beleza. Se não foi autorizado, eu vou colocar aquilo na gaveta e vou aguardar a autorização chegar. Eu não posso iniciar um processo, perder tempo, gastar energia, gerar expectativa nas pessoas se aquela vaga não está autorizada. É lógico que às vezes acontece algumas situações que fazem com que eu tenha que cancelar, mas dentro de um processo de normalidade eu tenho que pensar, tá ok? Então vamos começar o trabalho através da requisição de pessoal. E aí, conceituando, já entendemos o que é treinamento e agora vamos entender o que é seleção. Então, a seleção de pessoal é o processo que tem como objetivo escolher os candidatos mais aptos para o exercício de cargos, sob o prisma de escolaridade, experiência, né? Uma coisa que a galera nova reclama muito, Molica, mas estão sempre pedindo com experiência. Nem sempre, nem sempre. Se a grana estiver curta, é sem experiência. E aí a chance, né, de você se mostrar ao mercado. Então, a escolaridade, a experiência, as características pessoais, as condições físicas, enfim, são várias situações que farão com que eu defina o perfil desse candidato que eu quero selecionar. E a seleção é um processo de escolha, não tenham dúvida disso, a concorrência é grande, é pesada, principalmente para as melhores vagas, e aí a escolha dos melhores entre os candidatos recrutados no chamamento que eu fiz, considerando suas capacidades e potencialidades para os cargos aos quais se candidatam. Não é? Tem uma vaga, um monte de gente vai querer, mas aí agora que entra o momento que eu vou verificar o perfil do candidato e o perfil da vaga. A proatividade requer que se considerem as necessidades atuais e futuras de preenchimento de cargos. Isso aí é uma questão muito interessante. Eu não preciso pensar que eu vou contratar apenas para fazer esse serviço nesse momento. Mas eu posso pensar que no momento que eu estou contratando um auxiliar de administrativo, essa pessoa terá futuro, poderá crescer
de acordo com as necessidades da empresa e ocupar um cargo melhor, né? Então, por isso que a literatura fala dessa proatividade de pensar nos cargos futuros para que a pessoa cresça dentro da empresa. Daí falasse em carreira e não apenas no cargo que está fazendo a seleção nesse momento, mas que haja uma relação bacana e que o candidato cresça dentro da empresa e exista uma relação de parceria que beneficie os dois, levando em conta que as necessidades futuras podem ser indicadas no planejamento de RH. Então, de quantas pessoas eu preciso, como é que está o meu turnover, como é que está a minha rotatividade e as pessoas que eu irei contratar. Então, a gente brinca, né? É uma fala muito do RH que a gente brinca, que é mais fácil contratar um macaco do que ensinar o peru a subir na árvore. É óbvio, quanto melhor é o meu processo seletivo, quanto melhor é o perfil do candidato que eu estou contratando, mais facilidades de adaptação ele terá e a empresa ganha com o tempo e não precisa investir tanto em treinamento e desenvolvimento, né? Então, se eu contrato uma pessoa com mais experiência, o treinamento será facilitado. Se eu contrato uma pessoa com menos experiência, eu terei que investir mais em treinamento. Por isso que eu já disse para vocês algumas vezes que os processos de RH, eles são muito redondinhos, eles são muito interligados, né? Então, se eu contrato uma pessoa bacana, legal, com experiência, com escolaridade adequada, vai me facilitar bastante. Senão, eu tenho que fazer o processo de preparar e realmente ser professora. Uma outra questão que eu gostaria de tratar com vocês aqui, inicialmente nesse tema da seleção, que eu gosto muito, é a questão da diversidade. Pessoal, estejamos abertos ao novo, sem preconceito, tá certo? Eu acho que o preconceito é assim, muito arraigado no nosso país, em várias questões ainda. Já vencemos, sim, já melhoramos muito, mas eu acho que nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. O que é novo, o que é velho? Antes, uma mulher de 50 anos, né? Eu mais um pouquinho, né? Mas vou fingir que é 50, era uma senhorinha, era uma vovó. Hoje, não, uma pessoa de 50 anos, hoje ela está muito bem no mercado, tem uma capacidade enorme de produção. Antes, um jovem de 18 anos, ele tinha pouca experiência de vida, vivia muito ali na sua família, e não tinha noção do que era o mundo, do que representava. Hoje, um jovem de 18 anos é uma mulher, é um homem, já sabe de muita coisa, tem muita experiência, já viveu muita coisa e está apto a uma fase de grandes aprendizados, né? A questão de diversidade também ligado à raça, ligado a questões religiosas, ligado às questões afetivas, homoafetivas, as siglas, né, elas só vão aumentando, LGBT, FIH, né, não sei. Então, sabe, olha só, estrangeiro, se é brasileiro, se veio da roça, se veio de uma grande empresa, se saiu, sabe, vão estar abertos a essas questões aí da diversidade, porque o preconceito, como o próprio nome diz, né, é um conceito antecipado. Você não sabe, você não conhece. Ninguém tem uma estrela na testa que brilha, que vai falar assim, ah, você é dessa raça, então você é bom, você é os chineses agora, né, sofrendo esse preconceito por conta do coronavírus, né? Passou um olhinho puxado ali, você já está, ai meu Deus, né? Vou sair fora. Então, o preconceito, ele realmente é muito ruim, tá certo? E uma outra coisa também, dentro desse processo de seleção, que vale a pena a gente fazer uma abordagem aqui, é a questão das gerações, né? As gerações são diferentes, estão mudando a cada dia com maior rapidez e a forma de selecionar ela é diferente de acordo com os objetivos, de acordo com as metas, de acordo com os propósitos de vida, de acordo com aquela geração realmente, se é mais tecnológica, se é menos tecnológica,
se fez adaptação, se não fez. E aí a gente tem também que pensar nesse perfil dessa juventude, desses funcionários que irão trabalhar conosco, que seremos colegas de trabalho e temos que nos adaptar a esse momento, principalmente em razões tecnológicas. E essa será uma das atividades que vocês vão fazer nessa semana. E uma coisa que a gente tem que pensar também nesse momento de seleção é a análise do cargo no mercado. É um cargo que eu tenho mais facilidade ou é um cargo que eu tenho mais dificuldade de contratar? É um cargo que eu estou mais apto a aprender ou é um cargo que vai me dar um desgaste muito grande, eu não conheço, não tenho experiência e não estou disposto. Então, falando dos dois lados, né? Tanto da empresa quanto de vocês buscando essa qualificação. Então, como é que está o mercado em relação a isso? O mercado está aquecido, está bom, está tranquilo, não está? Né? E é aquilo que nós aprendemos na aula passada, diferenciar o mercado de trabalho e o mercado de RH. O mercado de trabalho são as vagas existentes. O mercado de RH são a quantidade de pessoas querendo essas vagas. E isso vai variando de acordo com a nossa economia. E aí, quando chega nessa questão da seleção, pessoal, eu acho que é um momento aqui mais de reflexão, que eu gosto de tratar as coisas mais pela vida do que somente pela academia, que é um momento de escolha, tá certo? E isso é muito importante. Olha, o outro quer o que eu quero. O que a empresa espera de mim? Nós já fizemos essa atividade. E o que eu espero da empresa, tá certo? E aí a gente fica sabendo o seguinte, que todas as escolhas que eu faço, e uma das grandes coisas boas na vida é poder escolher, fantástico. Eu acho que eu tô aqui porque eu quero, tá? Isso é um ganho, assim, de qualidade de vida, de pensamento enorme. Mas eu tenho que saber o seguinte, que todas as escolhas que eu faço, ela terá perdas e ela terá ganhos. Ela vai ter custos, mas ela vai ter benefícios. E uma coisa que é muito importante, que é o medo do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer. Tanto a empresa, ela não tem certeza que ela fez uma boa seleção, porque ninguém tem uma estrela na testa, eu acho que vai dar tudo certo, e o cara é uma ponta de aterro danado, como eu posso achar que a empresa é fantástica, que é sensacional, e aí quando eu chego lá, as coisas não são bem assim. Tá certo? Então, o escolher sempre vai ter essa ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai ser? Ah, eu vou ganhar mais. Ok, eu vou ganhar mais, mas eu vou trabalhar mais. Gente, não tem almoço de graça. Não acha que você vai ganhar mais e vai continuar tudo do mesmo jeito, não. Você vai ganhar mais. Se o cara te der um celular, aí que você vai trabalhar mais ainda. Tá certo? Então, eu tenho que pensar, o que eu quero? Eu quero a grana ou eu quero ir para academia? Não sei, vocês têm que escolher. E a vida, ela é feita de escolhas. Mas tem algumas coisas na nossa vida que vocês têm que se perguntar. O que eu não abro mão? Se for para mudar de bar, eu estou fora. Ok. Se não for para ser na minha área, eu não quero. Ok. Eu estou pegando papel na ventania. Ok. Tá certo? Então, essas escolhas, elas variam de acordo com o momento, de acordo com as facilidades e a dificuldade que você está vivendo. Mas, de antemão, por experiência, já digo para vocês que mesmo sendo bacana, fantástico, escolher não é fácil e isso sempre terá dúvidas, tanto por parte da empresa quanto por parte do candidato. E aí a gente tem que entender que a seleção é um processo de comparação. Então eu sempre vou comparar, olha só, a coluna X e a coluna Y. As especificações do cargo com as características do candidato. O que o cargo requer, o que eu preciso que seja feito e o que o candidato tem a me oferecer. A descrição do cargo e as técnicas de seleção. Então vamos entender como é que é feito pelas empresas o processo de comparação para que escolher A ou B. Olha, eu fiz entrevista lá, não fui chamado, tal. Mas por quê? Porque houve um processo de comparação entre o que você oferece, o que a empresa quer, e entre as pessoas
que se candidataram para aquela vaga também. Você foi comparado com o que a empresa espera, mas você também foi comparado com as outras pessoas que se candidataram àquela vaga e teria que escolher. Então, quando X é maior do que Y, dizemos que o candidato não atinge as condições ideais para ocupar aquele cargo. Ou seja, ele é rejeitado. Porque o que a empresa precisa é muito mais do que ele tem a oferecer. Quando X e Y são iguais, dizemos que o cargo reúne as condições. Ou seja, o que a empresa precisa é o que o cara tem para oferecer. Então, bateu um casamento perfeito ali. Quando a variável y for maior do que x, o candidato reúne mais condições exigidas pelo cargo, então, do que a empresa precisa. Então, ele é muito mais qualificado, ele é muito mais experiente do que eu estou oferecendo nesse momento, tá certo? Então, é aquilo que eu já disse para vocês lá atrás, MBA para faxineira. Isso também não funciona. Eu pego uma pessoa muito qualificada, muito boa, que provavelmente vem de uma categoria salarial maior para fazer um serviço simples, ganhando menos. Isso vai funcionar momentaneamente, mas ela vai ficar naquela situação, frita o peixe e vigia o gato. Ela está ali porque ela precisa comer, mas ela está sempre em busca de uma outra oportunidade. Então, a seleção como um processo de decisão e de escolha, após a comparação entre as características exigidas pelo cargo e as características oferecidas pelos candidatos, pode acontecer que vários destes apresentem condições aproximadamente equivalentes para serem indicados para ocupar o cargo. E aí que eu começo, que eu começo o meu processo de seleção. Porque nessa fase aí, onde que eu comparo o que eu preciso com o que as pessoas estão me oferecendo, eu já tirei um monte de gente, tá certo? Então, eu vou trabalhar o meu processo seletivo com aqueles que me foram mais atrativos, que eu tenho interesse de continuar. Então, o setor de seleção não pode impor ao órgão requisitante a aceitação dos candidatos aprovados, pode apenas prestar o serviço especializado, que é o que a gente faz, né? O RH faz, através das técnicas de seleção, e recomendar aqueles mais adequados. Porém, a decisão final, ela é do contratante, ela é de quem fez a requisição de pessoal. Ele que vai aceitar ou ele que vai rejeitar os candidatos. Então, eu tinha 20, tirei 10, entrevistei 5, mandei 3 para ele. E ali ele resolve quem é que será contratado. Né? Então, eu tenho que fazer a descrição e a análise do cargo, as atividades, né, que serão executadas, os padrões de desempenho que eu preciso para efetivar aquelas atividades, as especificações e as características pessoais, né, que eu vou colocar mais para frente para vocês aqui. Vou fazer essa comparação, vou buscar informações desses candidatos e aí eu vou decidir, eu vou rejeitar ou eu vou aprovar, tá certo? Então, sempre pensando nessa linha comparativa, tá certo? E aí, para fazer o meu processo de seleção, eu tenho alguns modelos que vou explicar para vocês. Frequentemente, a organização se defronta através do seu setor de seleção ou através dos seus gerentes e suas equipes com o problema de tomar decisão a respeito de um ou mais candidatos. Então, vamos lá ver como é que funciona. Eu tenho o primeiro modelo aí, que é o primeiro modelo, que é o que a gente chama de colocação. Há um candidato, tem uma vaga que precisa ser preenchida, então esse eu não tenho que rejeitar, né? Se não tem tu, vem tu mesmo, que é o modelo de colocação. Às vezes também eu tenho uma vaga, não só no negativo, eu tenho uma vaga que necessita de conhecimentos tão aprimorados que eu não tenho opções. Eu ligo lá no Senai, por exemplo, o Senai me dá um cara e eu estou precisando. Então eu tenho uma vaga, eu tenho um cara, é ele. Então é modelo de colocação. Eu tenho um modelo de seleção, que é vários candidatos e apenas uma vaga a ser preenchida. Então, eu vou comparar os requisitos, né, que a professora já explicou, e a gente vai definir se eu vou aprovar ou se eu vou rejeitar. E o último, que é muito legal, que é muito interessante, que é o modelo de classificação. Existem vários candidatos para cada vaga e várias vagas para cada candidato. Então, eu estou com um processo seletivo aberto, que eu estou contratando um auxiliar de administrativo, eu estou contratando um cara para logística e estou contratando um cara para o comercial. Você
se candidatou à vaga do comercial. Mas aí, na hora que a gente vai conversar, falou, nossa, esse cara tem perfil, é para logística, eu vou arrastar ele para cá, tá certo? Ou ao contrário, a pessoa se candidata para o comercial, mas extremamente tímida, eu percebo que não é a função adequada, mas eu tenho uma vaga lá no faturamento, eu tenho uma vaga que aquele perfil irá se adequar. Então, modelo de colocação, você mesmo, vem cá, modelo de seleção, que a gente escolhe, e o modelo de classificação, porque aí eu tenho várias vagas, tenho várias pessoas, eu posso fazer isso de uma forma legal. Então, o padrão, o critério de comparação e escolha deve ser extraído a partir da informação do cargo, já falei isso para vocês, eu não conheço todos os cargos, né? Então eu preciso dessa análise bem feita para que eu faça uma contratação. Então, tanto os aspectos intrínsecos, né, o conteúdo do cargo, quanto os extrínsecos, que é os requisitos que o cargo, que as pessoas realmente precisam para poder atender. Então, nessas especificações aí do cargo, né? A questão da escolaridade, quando nós chegarmos na descrição do cargo, a gente vai aprimorar isso, mas só para vocês terem uma noção, né? A escolaridade, a experiência, as condições de trabalho, a questão do que tem que fazer, que vocês já fizeram essa atividade para mim lá na requisição de pessoal, né? Aqui eu acrescento mais coisas. As características psicológicas, físicas, relacionamento, conhecimento, vai ter prova, não vai ter prova, enfim. Eu tenho que entender qual que é esse cargo para que eu possa fazer uma boa seleção. Então, a descrição e análise do cargo proporciona informações a respeito dos requisitos e das características. Quanto melhor for preenchido essa requisição e a descrição do cargo, vocês ainda vão aprender mais detalhadamente, melhor será feito o processo seletivo. E aí eu tenho que pensar também que esses candidatos, eu exijo deles, além das atividades, algumas características, né? Então, para execução da tarefa, inteligência, atenção redobrada. Tem cargo, nossa, que a pessoa precisa ser extremamente concentrada. Um raciocínio lógico, matemático, não sei. A interdependência com outras tarefas, ele vai se relacionar, ele precisa ter a visão do todo, ele tem que ter integração, às vezes até características de liderança, iniciativa, não sei. O cargo, ele tem interdependência com outras pessoas, eu tenho que pensar, gente, tem cargo que ele tem que relacionar com muita gente, que ele tem que conversar com muita gente. E aí eu tenho que ver se as características pessoais desse candidato são condizentes com aquilo que eu preciso. E aí a interdependência com a organização, que é o que vocês já ouviram falar várias vezes, que é o chá, que é o conhecimento, a habilidade e as atitudes, né? Então, as competências necessárias para conseguir ser capaz de agir de modo competente. E como é bacana quando você fala assim, nossa, fulano de tal é competente. Isso é um elogio, assim, de marca maior no meio profissional. Então, o conhecimento, a habilidade e a atitude, porque não adianta você ter muito conhecimento e não ter habilidade. Nossa, tem gente que muito inteligente, sabe muito das coisas, mas a habilidade de relacionamento é péssima, horrível, não é? Não adianta ter muito conhecimento, mas não ter atitude. É o parado no bailão. Ele está sempre num projeto, faz um projeto, que eu estou num projeto, que eu vou fazer isso, mas as coisas não acontecem. Então, ele não coloca em prática os conhecimentos adquiridos. Ele não tem habilidade do dia a dia, tá certo? Então, se faltar um aí desses três, o negócio não vai funcionar da forma devida, né? Então, para que eu entenda o momento da contratação, eu tenho que saber quais são as competências exigidas daquele cargo, daquele profissional. E aí é uma frase que eu gosto muito, né? Principalmente em relação à questão da atitude. Que eu acho que às vezes a pessoa ela tem dificuldade, ela tem as limitações, mas ela quer. O querer para mim é fantástico, gente. É mais fácil segurar um doido do que empurrar um preguiçoso. Quando a pessoa não quer, ela não tem atitude, aí é muito difícil, né? Então, diz o seguinte, uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é um passatempo, não teve planejamento. E uma visão com ação pode transformar o mundo, né? Então, eu tenho que ter conhecimento, sim, eu tenho que ter habilidade, sim, mas eu tenho que ter atitude, senão realmente não vai funcionar, né? E além disso, a gente diz que o bom profissional hoje, ele tem que ter várias habilidades. Ele tem que ter habilidade social, ser competente para participar ativamente da transformação da sociedade que ele está inserido. Ele tem que ter
habilidades e competências interpessoais. Ser capaz de, ser capaz de se relacionar, de se comunicar, de viver positivamente com as pessoas, cooperando, participando com todos os níveis dessa atividade. Então, capacidade de viver em sociedade, querer transformar, querer um mundo melhor. Capacidades interpessoais são super importantes. Capacidades pessoal, ser competente para exercer de forma responsável, com autonomia, cooperação, criatividade, liberdade, ter conhecimentos. E para a gente chegar nas competências profissionais. Ser competente para exercer uma tarefa adequada, sua capacidade, os seus conhecimentos, colocar em prática as suas habilidades de uma forma responsável, mas ao mesmo tempo flexível, satisfazer suas motivações, buscar o novo, ter expectativas de desenvolvimento, de querer. Isso é muito importante para qualquer trabalhador. E aí, já finalizando, a triagem inicial de candidatos que nós vamos entender a partir dos processos de seleção que nós iremos continuar estudando. Então, a triagem ocorre após o recrutamento, né? Já estão fera nisso, e antes da seleção. Ela procura assegurar a permanência somente dos candidatos que atinjam um mínimo de qualificação estipulada no recrutamento. Não é prudente entrevistar todos os candidatos que responderam ao recrutamento, todo mundo que deixou o currículo, a não ser, é claro, quando for um número apenas bastante reduzido, como, por exemplo, uma função muito específica, né? Então, eu fiz o recrutamento, chamei todo mundo. E para iniciar o processo de seleção, eu tenho que fazer a triagem. E uma coisa que eu digo, gente, não gera expectativa nas pessoas, não? Sabe aquelas brincadeiras, expectativa e realidade? Ah, vem, tem vaga, e não tem nada. Ah, vem, a vaga é ótima, e não é bem assim. Tá bom? Então, nós temos que trabalhar com essa triagem, porque senão eu vou ter um desgaste de energia muito grande, um desgaste de tempo muito grande, e eu vou descartar muito mais do que eu vou absorver para a minha etapa de seleção. Tá bom? Então, hoje vamos ficando por aqui, mas espero vocês nas lives, espero vocês no fórum. Tamo junto, pode me chamar no WhatsApp, pode fazer algumas colocações lá no grupo, me perguntar, porque estou em casa mesmo, né? Então, a gente tá junto aí para vencer esse momento. Muita saudade, muita vontade de voltar à rotina e não deixe de participar na live. A live é um momento muito especial que a gente está junto, fazer as atividades, não deixa para a última hora. Já pedi, já falei, quem não fizer atividade vai tomar falta. Então, nós temos que estar em dia com as nossas obrigações e usando o tempo da melhor forma possível, tá certo? Quando vocês me chamam, me perguntam, tiram uma dúvida, eu fico toda cheia de vida, porque eu vejo que a interação está ocorrendo, tá bom? Galera, beijo. Ah, olha só, isso aí, saudade, beijo.